Olá, meu nome é Pedro Salerno. Hoje a conversa é curta, mas muito importante. Vamos conversar sobre variáveis, tá certo? A gente tem como definição uma variável é uma característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra. E a gente tem dois grandes grupos. A gente tem as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Calma que a gente vai abordar cada uma delas com calma. Então, dentro das variáveis quantitativas, que são aquelas que apresentam valores numéricos que fazem sentido, a gente tem as discretas e as contínuas. As discretas, a gente fala em valores inteiros, então a gente tem pacientes, então a gente não consegue dividir o paciente em dois, então a gente tem um paciente, dois pacientes, é uma variável quantitativa, um valor numérico, que tem valores inteiros, então é quantitativa, discreta, tá certo? Então, piócito por campo, por exemplo, a gente tem um piócito por campo, dois piócitos por campo, cinco piócitos por campo. A gente não tem quatro piócitos e meio por campo. É uma unidade, tá? E a gente tem as variáveis quantitativas contínuas, que são aquelas que têm um valor em uma escala contínua, na qual existe uma fração, faz sentido existir uma fração. Então, o peso, a gente pode ter meio quilo. Então, se uma pessoa pesa 70 quilos e meio, esse meio faz sentido. Não é feito um paciente que está pela metade. É 1 quilo que está por a metade. Então, faz sentido. A mesma coisa vale pela altura também. Então, a variável quantitativa contínua é aquela em que a gente pode ter fração. Tá certo? Então, nas variáveis qualitativas, que são aquelas que não possuem valores quantitativos definidos, a gente vai agrupar elas por categorias. Gente. Tem dois subgrupos também, nominais e ordinais. Os nominais vão ser as variáveis qualitativas que não vão ter ordenação, ou seja, não vão ter hierarquia dentro dela. Então, sexo, a gente tem masculino e feminino. A gente vai agrupar as pessoas de acordo com o sexo, tá? A pessoa fuma ou não fuma. A gente está colocando ela na categoria de tabagista ou não tabagista. Então, a gente está expressando elas pelas frequências. Então, número de tabagistas, o número de não tabagistas, tá certo? E, além disso, vejam, enfatiza, a gente está classificando pela categoria. Por isso que a gente pode chamar as variáveis qualitativas de variáveis categóricas. Já a ordinais, a gente vai ter uma ordenação, a gente vai ter uma hierarquia, uma progressão dentre as categorias. Então, a escolaridade, a gente tem a criança do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano. Veja que tem uma escadinha, tem uma progressão. A classe funcional, de acordo com o NIRA, também a gente tem NIRA 1, NIRA 2, NIRA 3, NIRA 4. Então, a gente está expressando a quantidade de pacientes de acordo com a frequência em cada uma dessas categorias que estão em um mesmo contexto, em uma ordenação, tá certo? Por isso a gente chama elas de variáveis qualitativas ordinais. Mas eu não quero que vocês gravem a ferro e a fogo essas informações que eu acabei de conversar com vocês. Não engessem esse conteúdo. É preciso, na hora que você for escrever seu trabalho, na hora que você for ler alguma coisa, que você interprete aquela situação. Tá? E esse slide aqui é justamente para a gente conversar sobre isso. Aqui nós temos uma mulher de 35 anos e uma criança de 5. Se você tivesse que responder aqui, de supetão, qual é a categoria dela, qual é o tipo de variável, você rapidamente ia dizer para mim que é uma variável quantitativa. Você ia dizer além. Você ia dizer que ano faz sentido a gente ter uma fração. A gente tem uma subdivisão de um ano, que são os meses, que podem ser subdivididos em dias, que podem ser subdivididos em horas. Então, é algo que aceita a fração. Logo, você vai me dizer que é uma variável quantitativa contínua. Tá? E você estaria certo. Agora, se eu, por acaso, digo, não, eu vou agora expressar essas pessoas de acordo com o grupo. Então, eu vou juntar a idade de 0 até 5 anos, de 5 até 10 e de 10 até 60. E agora, continua sendo uma variável quantitativa contínua? Não. A gente, apesar de ser idade, que a gente falou que era uma variável quantitativa contínua, agora a gente está falando do grupo. A gente está botando ela em categoria. A gente está pegando as unidades, as pessoas que tinham 35 anos, outra que tinha 37, colocando ela na categoria de 10 até 60 anos. Então, vai expressar essas pessoas através da frequência
dentro de uma categoria. E quando a gente tem categoria, a gente está falando de uma variável o quê? Categórica, que a gente chama também de uma variável qualitativa. Ainda mais quando a gente tem uma ordem, ou seja, 0 até 5, 5 até 10, 10 até 60, ou seja, uma progressão. Ela é uma variável qualitativa que está dentro da categoria dos ordinais, tá? E é isso que é a beleza desse assunto, que você não tem que realmente fixar uma regra e sim entender o contexto que aquilo se insere, que aí fica muito mais fácil você acertar na hora que tiver que utilizar esse conceito. Um outro conceito interessante são o conceito de variáveis dependentes e independentes. Trouxe para exemplificar aqui o cálculo da frequência cardíaca máxima, que é dado por essa expressão aqui abaixo. A frequência cardíaca é igual a 220 menos x, sendo x a idade do paciente. Então aqui nós temos uma constante, que é 220, e a gente tem duas variáveis, a frequência cardíaca e x, que é a idade do paciente. Se você tivesse que me dizer agora o que a gente não pode mudar, certamente você vai me dizer que é a idade do paciente. Se o paciente tem 20 anos, não importa se eu quero que ele tenha 18, 30, 40, 50, não vai mudar o que eu quero. Ele tem 20 anos e acabou. Independe da minha vontade, tá certo? Já aqui, a frequência cardíaca vai depender do nosso X, vai depender da idade do nosso paciente, porque vai ser 220 menos a idade. Se eu não posso controlar a idade, ou seja, se a idade é uma variável independente, a frequência cardíaca vai ser a variável dependente. Então, se a gente tem 220 menos 20, que é a idade do nosso paciente, a gente vai ter uma 200 de frequência cardíaca máxima, que foi um valor que dependeu da nossa variável independente. A gente tem outros nomes, além de variável independente e dependente. Se a gente não controla x, x vai ser a exposição, que a gente pode chamar também. Se aquilo que é exposto, a gente tem que ter uma resposta. A gente tem que ter um resultado da exposição. E aqui fica claro de ver qual é o resultado da nossa exposição, que vai ser a frequência cardíaca. Então, variáveis podem ser dependentes e independentes. A variável independente é a variável que a gente não controla e ela vai influenciar o resultado da outra variável, que vai ser a variável dependente, que vai ser o nosso resultado, tá certo? Esse era o assunto que a gente tinha para conversar hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Considere, por favor, se inscrever. Não custa nada, é rápido, é fácil e ajuda a gente a trazer conteúdos aqui. Esse assunto é muito importante. Lá, quando você estiver escrevendo seu trabalho, você vai ter que entender como é que você vai expressar os seus achados, como é que você vai escrever sua metodologia, para você agrupar seus pacientes, para você realmente entender o que você está fazendo, para, consequentemente, você conseguir expor seus resultados de forma organizada e correta. Tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.